A série Star Wars Obi-Wan Kenobi apresentou um sexto episódio redentor. De fato, a série foi bastante irregular. Contudo, o mais importante foi que no último episódio da série, ela recuperou o significado mais profundo e original do personagem principal. Obi-Wan Kenobi, desde a sua estreia no primeiro filme apresentado ao público de 1977, que seria o episódio 4, já personificava essa mais alta virtude do Jedi, que é a esperança. Existia de fato um temor, mais ou menos justificado, de uma desconstrução desse personagem principal, desse herói, que era um celibatário, dedicado à religião, que a principal função era ser um patriarca, um cuidador dos herdeiros de Darth Vader, para que eles pudessem atingir a maioridade, a maturidade e enfrentar o pai. Assim como aconteceu com Luke Skywalker, nos três últimos filmes da franquia, que daquele jovem mestre Jedi promissor acabou se transformando num velho fracassado, assim como o Anakin Skywalker nas franquias dos anos 2000, os episódios 1, 2 e 3, cujo conflito entre o amor por Padme e o compromisso com as ordens Jedi também foi um dos motivos da queda do jovem Jedi, o celibato sempre foi visto com desconfiança. Essa sânia desconstrutivista poderia ser estendida para a narrativa de Obi-Wan Kenobi. Felizmente isso não aconteceu. Talvez o sucesso do The Mandalorian, com o seu personagem igualmente religioso, igualmente celibatário e dedicado ao cuidado com uma criança, ou as inúmeras críticas que a desconstrução de Luke Skywalker sofreu nos últimos filmes, possam ter feito os showrunners mudarem de ideia. Além disso, a própria premissa da série do Obi-Wan já apresentava um velho mestre Jedi derrotado, arruinado, escondido, envergonhado. Seja como for, esse último episódio da série de Obi-Wan Kenobi é um reencontro com a força. Um reencontro com aquele personagem de 1977 do filme Star Wars Uma Nova Esperança, como realmente aquele velho mestre espiritual digno, sábio, que faz a conexão entre um passado glorioso e um futuro promissor diante de um presente tenebroso. Nesse episódio final, a luta entre Ben Kenobi e o Darth Vader foi o ponto alto. As cenas de combate foram muito comoventes, inclusive com aquele tom épico característico da presença de Darth Vader. Porém, o mais impressionante foram os diálogos entre o velho Kenobi e Darth Vader. Por um lado, o discípulo promissor, arruinado pelo lado escuro da força, tomado pelo vício. E por outro lado, o velho mestre Jedi, combalido, acabado, mas numa tentativa de recuperação da sua própria dignidade. Nesse último episódio, a cena mais importante foi justamente quando Darth Vader consegue impor a Obi-Wan uma derrota temporária, quando ele retira da Terra grande quantidade de matéria e faz com que o Jedi fique preso num buraco e ainda arremessa toneladas de rochas em cima dele. Nesse momento, parece que a paixão do Sith, a força do ódio, Darth Vader, consegue sobrepujar aquele Jedi antigo, aquele Jedi velho, ainda tentando se restabelecer. Assim, no meio das rochas, Ben Kenobi tem que ter um conflito interno, típico da mais épica mitologia. Ele precisa primeiro se perdoar pelo que fez com Anakin Skywalker, entendendo que aquele monstro que ele enfrentava não era culpa dele. E a maneira que ele faz isso é lembrando de Luke e Leia, aqueles gêmeos que agora são o principal alvo da sua paternidade espiritual, do seu patriarcado religioso que buscava cuidar daquelas crianças para que elas então pudessem tornar uma nova esperança. E o encontro do amor como motivação para a reconquista do poder pleno da força é o ponto mais interessante. Porque se costumava dizer bastante que a força ela só tem uma sedução, só há tentação da força pelo lado escuro. Não há uma tentação para o lado luminoso, porque afinal de contas, o bem não é tentador, o bem não é sedutor, porque o bem é um conjunto de regras que você tem que fazer. E o mal, sim, deixar a paixão se desenrolar é sempre tentação, sempre uma tentação e ao mesmo tempo algo nocivo, algo viciante. Essa é uma antropologia que pressupõe que a emoção é sempre caótica, má, uma porta para o vício. E por outro lado, a razão e a vontade seriam apenas obedientes a uma lógica fria e imperativa que aniquilasse essa dimensão caótica das emoções. Mesmo a expressão do celibato, típica do budismo, em que seria uma forma de suprimir o desejo
para encontrar o Nirvana e desenvolver as suas capacidades compassivas como resultado dessa inteligência, aniquilando o desejo, não é assim no celibato cristão, por exemplo. Tal como a força, existe uma tentação pelo bem. Como diz Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então o bem é sedutor. Existe uma tentação para o lado luminoso. Existe uma tentação para a luz, que mesmo aquele viciado recebe como um convite para a redenção. E foi justamente isso que aconteceu nesse episódio, com Obi-Wan lembrando de Luke e Leia, soterrado pelas rochas, e a partir daquele momento se instaura a nova esperança no coração do velho Jedi. Essa nova esperança que será carregada até o episódio 4, aquele filme de 1977, que acontece, segundo a narrativa, depois da série de Obi-Wan. Assim, ao reconectar o seu coração com o amor barra esperança por Luke e Leia, ele se reconecta ao mesmo tempo à força, tal como a ideia de caridade, de amor ágape, de sacrifício, da qual Deus nos ama e nós devemos amar os outros. Ora, um pai espiritual dedicado ao cultivo desse transcendente, dessa força, no caso Star Wars, e de Deus para o cristianismo, se liga então o poder objetivo, bruto. Ele consegue sair do soterramento de rochas que Darth Vader tinha enviado e consegue, se recuperando, derrotar o antigo discípulo. Assim fica muito claro a ligação entre o amor ágape, caridade, caritas, a força no seu auge e a escolha do celibato como não uma supressão de um desejo, mas uma submissão a esse amor transcendente que, por sua vez, ordena todos os outros desejos e, inclusive, concede ao Jedi uma força superior, inclusive das do Sith. Tal como aconteceu com Luke Skywalker, quando enfrentava, lá no episódio 6, o Imperador Palpatine, e esse ameaça a Leia, e ele tem força para derrotar o Darth Vader. Então a emoção não é algo díspare, que deve ser suprimido pela razão. Então o lado luminoso seria a razão, na sua inteireza asséptica de emoções, e a emoção ficaria restrita ao Sith, e aí a emoção seria entendida como vício. Não, o que a luz promove, a força enquanto luz promove, é a união entre a razão e a vontade e a emoção entendida como esse amor, caridade, cuja própria força é a origem e o destino. É justamente por isso que quando Obi-Wan se reintegra emoção e razão em relação a esse transcendente que é a força, manifestando-se de novamente seu domínio, é que ele pode encontrar o mestre Qui-Gon. E aparece de novo uma alusão à eternidade, ao mundo espiritual, com um fantasma da força, um espectro da força na sua dimensão de ressurreição. Obi-Wan Kenobi é uma luz que brilha na escuridão, mostrando assim que, às vezes, muito raramente, a cultura pop precisa se dobrar à força do bom, do belo e do verdadeiro.